me pregunto se esta crítica formulada tamén dende o discurso de legitimación do capitalismo e do propio sistema que temos tal vez é un recurso defensivo que permite cuestionar todo aquilo que non nos gustaría que sucedese, porque realmente vivimos mellor así e eu asumo tamén ese plantexamento en moitas ocasións, pero en calquera caso que quero dicir que a soberanía alimentar non é unha revisión ou non cumpre ese papel ou non máis que o capitalismo, por exemplo, onde o consumo nos redime e o progreso é o fin ao que nos debemos unir e é o Deus que nos dice o que facer e o que non facer en aras do progreso, da evolución así concebida. Eu penso que a soberanía alimentar é mellor definible como proxecto alternativo en canto a política, sociedade e economía para redistribuir a riqueza, democratizar os recursos, o acceso aos recursos e recuperar un coñecemento que nos pode ser moi necesario na vindeira transición socioecolóxica, o concepto que comentaba antes, o próximo cambio de metabolismo, de funcionamento da sociedade, non en base á enerxía fósil, sino a calquera outra fonte de enerxía que con sorte atoparemos ou non. E o coñecemento creo que será moi necesario para seguir producindo os nutrientes que necesitamos para vivir os alimentos. E hai ademais experiencias que están funcionando xa co principio da soberanía alimentar e que demostran que é un proxecto viable en moitos aspectos, principalmente en América Latina. E tamén conecta isto coa concepción que eu teño un pouco do capitalismo, con esa capacidade de adoptar outros discursos, pervertilos un pouco, validalos de contido e poder dicir que sí somos sustentables e somos verdes, etcétera, cando en realidade o que pasa é que o capitalismo disfrazado de verde non é sustentable, sigue sendo capitalismo e sigue buscando nichos de negocio en lugares novos, pois as enerxías renovables ou o que dicías, por exemplo, tú na proposta, pagar máis por un café pensando que estamos facendo algo sustentable cando sigue sendo igual de insustentable que beber calquera outro tipo de café, por exemplo. Mais nada. Pues para el tema de soberanía alimentaria, para relacionarlo también con el tema de energía, entiendo que si hay soberanía alimentaria, que el agricultor puede elegir qué sembrar, también hay elección por parte del consumidor, de poder elegir qué consume y por poder organizarse. Entonces, para hacer una base entre las dos propuestas, me preguntaba si podría haber algo así como soberanía energética, si se podría decidir, o bueno, si ya se hace, elegir, si podríamos elegir qué tipo de energía producir a nivel más particular. A soberania energética, no mesmo sentido em que a soberania alimentar foi aqui discutida, provavelmente não é algo que se consiga atingir de forma tão fácil. Os sistemas têm algumas diferenças de fundo significativas que talvez não permitam isso logo à partida. Por exemplo, a eletricidade, que seria o que se poderia produzir com os painéis solares fotovoltaicos que referiste, tem de ser, para ser armazenadas, normalmente há uma dificuldade muito grande. Em termos individuais de uma casa, normalmente não é economicamente viável ter um sistema de armazenamento que permita aproveitar um painel solar fotovoltaico de forma a que o edifício seja completamente autónomo em termos energéticos. E isso implica que haja uma infraestrutura energética, uma infraestrutura elétrica que permita que o excedente que uma pessoa produz possa ser consumido do outro lado. Portanto, não é exatamente a mesma coisa que acontece com os alimentos, porque os alimentos podem se armazenar, podem se produzir noutros lados, não é preciso haver uma igualdade entre o que se produz e o que se consome naquele instante, que é algo que acontece de uma maneira geral, não é estritamente assim, mas de uma maneira geral acontece com o sistema elétrico. Por outro lado, os recursos energéticos, os renováveis, muitos deles estão praticamente em todo lado, mas
Mas eu, em minha casa, não posso esperar, por exemplo, produzir gasóleo para alimentar o meu carro. Quer dizer, são recursos que estão limitados no espaço e, se por um lado eu poderia optar por utilizar o terreno para produzir umas batatas portanto, haver alguma autonomia nesse aspecto, em termos energéticos, normalmente a situação não é assim tão simples.